Então, pessoal, nós vamos falar sobre o sistema genital, né? Dando continuidade ao nosso estudo aí. Quero baixar para aparecer. Então, tá. Então, o sistema genital, a gente vai falar sobre tanto o sistema genital masculino quanto o sistema genital feminino, tá? As transições que a cada etapa da vida dos seres humanos nem sempre são fáceis, pois para cada mudança há novas formas de pensar, acompanhada de alterações físicas, e assim estamos em constante transformação. Não estou conseguindo passar a tela. A partir da puberdade, então, ocorrem mudanças no nosso corpo, que a gente já falou sobre isso, que tenha muito, né, principalmente a ver com os hormônios que são produzidos e liberados mais nessa fase, certo? Nessa fase da puberdade, gente, ocorrem as transformações biológicas que vão mostrar, né, as características sexuais secundárias, tanto masculinas quanto femininas, como a gente já falou anteriormente, né? Então, as nossas mudanças, modificações aí, tem a ver mais com a fase reprodutiva, quer dizer, na puberdade eu vou entrar numa fase de preparação do organismo para uma possível reprodução, certo? Agora, quando a gente fala em sexualidade, e a gente vai falar um pouquinho mais ali pra frente, a sexualidade, ela envolve todas as fases de vida do indivíduo. Ela não ocorre somente na puberdade, como muitas vezes as pessoas acabam confundindo sexualidade com o desenvolvimento de características sexuais, tá? A sexualidade, ela envolve vários fatores, tanto cultural, a gente ainda vai falar mais detalhado, hoje é mais o biológico, né? Função reprodutiva e biológica, tá? Mas a sexualidade, ela vai acontecer tanto na infância, quanto na pré-adolescência, quanto na adolescência, quanto na fase adulta e quanto na idade idosa. Então, isso a sexualidade tem a ver com vários fatores aí, corporais, psicológicos, enfim, culturais também. Mas hoje a gente vai se deter mais na parte biológica. A gente vai falar mais sobre órgãos sexuais, masculinos e femininos. Então, aqui falando um pouquinho aí dos órgãos masculinos, né? Como vocês podem ver aí, nós já falamos também, a testosterona é um hormônio que é produzido pelo testículo, aqui tá ele, tá? Então, o testículo, que tem um número de dois par, né? Um par de testículos, 2 testículos, em cada testículo é produzido, então, o hormônio testosterona, que é o hormônio masculino, que a gente já falou, né? E é responsável pelas características sexuais secundárias masculinas, como a mudança de voz, que eu falei também, crescimento do pênis. É nesta fase em que ocorre o crescimento, né, do pênis, certo? E dos testículos, né? Cresce testículo, cresce pênis. E o crescimento de pelos também nessa região aqui. É a região onde tem um osso chamado de osso pubis. E aí, por isso, chamado de pelos pubianos, tá? E é nessa fase que começa a produção e a eliminação, né? A liberação do sêmen, né? No sêmen, a gente vai encontrar, ou esperma, a gente vai encontrar tanto espermatozoides quanto substâncias que são produzidas por essas glândulas internas aqui, que a gente já vai falar, certo? Tanto pela próstata quanto a vesícula seminal vão produzir líquidos que vão compor esse sêmen que tem junto espermatozoide também, tá certo? Qualquer dúvida, pergunta. Então, aqui na minha apostila, não sei de vocês podem observar que tem algumas coisas que estão em azul. Esse azul, ele não faz parte dos órgãos reprodutivos, mas eles estão aqui pra gente entender o que é cada parte, tá? Não é parte do sistema sexual masculino. Então, vamos falar um pouquinho desse órgão, testículo, tá aqui. Os testículos, gente, eles são responsáveis, então, tanto pela produção do espermatozoide e tanto pela produção da testosterona no hormônio, no caso, masculino. Então, é aqui no testículo que ocorre a produção desses hormônios e dessa célula reprodutora masculina. Eles estão localizados na bolsa, nesse aqui, não mostra bem, mas é uma bolsa que tá aqui, tá? A bolsa escrotal. E na bolsa escrotal,
essa bolsa serve para manter esse testículo afastado um pouco do corpo do homem, né, do menino. Por quê? Porque o espermatozoide, para ser produzido, ele precisa de uma temperatura abaixo de 36, 37 graus. 35,5, por aí, é uma temperatura que ele ocorre para a produção. Então, normalmente, os testículos, eles são mais geladinhos que o resto do corpo, para garantir a eficiência na produção da célula reprodutora masculina, tá? Dos espermatozoides aí. Então, por isso, afastando-se, aproximando do corpo, ó, do calor do corpo, que gera uma temperatura inadequada aí para a produção dos espermatozoides. Por isso que ele é externo, é para fora e fica nessa bolsa aí. Então, o testículo, ele é o órgão do corpo do homem, ele é a parte mais geladinha, porque a temperatura vai estar um pouco abaixo da temperatura corporal, que em média é 36,5 graus, né? Depois dos testículos, gente, ó, aqui sobre ele tem essa glândula amarelinha aqui que vocês podem ver, ó. Isso aqui a gente chama de epidídimo, tá? É um órgão, né, do sistema sexual, vão ter 2 também, um de cada lado do corpo, né, em cima de cada testículo. Eles são pequenos tubos retorcidos, tá? Porque dentro do testículo são vários tubos, chamados tubos seminíferos, tá? Que tem ali dentro, que vão se encarregar da produção tanto dos hormônios quanto dos espermatozoides. Então, nesse epidídimo aqui, que tem sobre o testículo, ó, parece um capuz do testículo, ele vai armazenar os espermatozoides. E ali ele espera um tempo, ele fica ali armazenado para amadurecer e se desenvolver. E ganhar a capacidade de mobilidade, isto é, para se movimentar. Tá? Então, é aqui no epidídimo que ele ganha essa capacidade de mobilidade, de movimentação. Certo? Depois do epidídimo, vem os ductos diferentes, ó, tá aqui o epidídimo e segue um ducto, ó, aqui vai ele, ó, fazendo com a seta para vocês verem, ó. Esse ducto, ele vai fazer toda a volta aqui, ó, em volta da bexiga, vai vir por aqui, ó, e depois ele vai passar por dentro do pênis até ser eliminado. Só que até aqui, ó, ele é chamado de ducto deferente. A partir daqui, de dentro do pênis, ele já é chamado de uretra, tá? Mas é tudo um tubo, ó. Ele sai daqui e vai até ali. Então, esses ductos, também número de 2, parte 1 de cada testículo, ele permite que os espermatozoides cheguem até onde? É o caminho que o espermatozoide vai fazer até chegar à uretra, para que ele possa ser eliminado, tá? Então, olha só, continuando ali, ducto deferente, né? Depois, os quais permitem, então, que ele chegue até a uretra, canal pelo qual vai ser liberado até o exterior, né? Nesse percurso todo, daqui até lá a uretra, ó, que é aqui, ó, fazendo todo esse caminho novamente, ó, lá até aqui, ele recebe, né, secreções produzidas pela vesícula seminal. Aqui tá ela, ó, porque ele vai passar por aqui. E aqui tem uma vesícula que vai produzir um líquido seminal, tá? Esse líquido seminal vai compor o sêmen, como eu falei lá pra vocês. E pela próstata, ele recebe também um líquido produzido pela próstata, que é o líquido prostático. Nesse momento, forma-se, então, o sêmen. Então, ele recebe líquido deste aqui e da próstata, que é essa glândula aqui, que vão ser produzidas, olha só, ó, ali é a bexiga, não tem nada a ver, tá? Ali só é armazenada a urina, né? Então, vem aqui do líquido seminal e da próstata e vão compor o sêmen, né? Ou também chamado de esperma. Depois, aqui nós já temos o pênis, ó, tudo isso aqui seria o pênis, tá? O pênis é um órgão que tem 2 funções. No caso do sistema, ele serve para o homem, ele serve tanto para reprodução quanto para a eliminação da urina. Então, tem 2 funções aí, o pênis, né? O canal da uretra, né? Então, pela uretra vai passar a urina e pela uretra vai passar o sêmen, tá? Então, o pênis, ele é formado por 2 tipos de tecidos, tá? Esses tecidos são chamados de corpos esponjosos ou corpos cavernosos. O corpo cavernoso se enche de sangue quando há uma excitação sexual provocando aí a ereção do pênis.
que durante o ato sexual permite a sua entrada na vagina da mulher. Então, se houver um aumento da excitação, pode ocorrer a ejaculação, que é a liberação aí do sêmen para fora do corpo do homem, né? Então, gente, olha só. O pênis, então, ele é formado por 2 tipos de tecidos, o corpo esponjoso e cavernoso, e nele, gente, vai acontecer o quê? Quando existe uma excitação sexual, e isso tem a ver com o psicológico, o homem pensa, né? O menino pensa e tem a ereção, o pênis fica ereto, né? Duro, né? Popularmente chamando. Então, por que ele fica dessa forma? Porque houve uma excitação psicológica que faz com que aconteça a liberação de sangue ali naquele corpo, né? No tecido do pênis, e aí ele fica ereto. Quando acontece a diminuição dessa excitação, ele vai ficando mais flácido, mole, popularmente falando, né? Certo? Aí, quando aumenta essa excitação sexual, ocorre a ejaculação, tá? Aqui, na extremidade do pênis, existe a glande, que é uma região de grande sensibilidade, bem aqui, tá? Aqui, de grande sensibilidade. Por sua vez, a glande é protegida por uma prega chamada de prepúcio. Essa prega, essa pelezinha que tem aqui, ó, é o prepúcio, tá? Que fica sobre a glande, que é a parte sensível aí do pênis, né? Na higiene, é importante a gente falar isso aqui, na higiene diária do pênis, é importante que se tenha hábito de puxar o prepúcio, a pelezinha para baixo, e expor a glande para evitar o acúmulo de resíduos da urina, né, que pode ficar ali, dar mau cheiro e causar uma certa infecção e comprometer o funcionamento do pênis. E isso ninguém vai querer, né? Então é importante aí fazer uma boa higiene. Algumas vezes, gente, importante a gente falar sobre isso, o prepúcio assume uma forma que impede a passagem da glande durante a ereção. A pele fica mantida ali, dificultando ou impedindo o ato sexual. Esse problema é chamado de fimose. Pode ser corrigido por meio de uma cirurgia que elimina parte desse prepúcio, né? Então aí, no caso, a pelezinha vai ser tirada um pouco dele. Entre os judeus, os muçulmanos, a cirurgia de retirada do prepúcio é costume religioso. E esse caso, ele é chamado de circuncisão. Porque quando eles tiram e fica só sempre, no caso, a glande aparecendo, né? Não tem a parte da pelezinha, não tem a parte do prepúcio ali, tá? Ficou claro, gente? Aqui falando um pouquinho sobre o espermatozoide. Os espermatozoides, lembrando que a palavra ejaculação ali se dá ao fato desse esperma e desse sêmen saírem aos jatos, tá? Por isso ejaculação, ele sai com força. Ele faz isso para que ele chegue lá dentro do organismo feminino para que ocorra a fecundação, porque é lá no feminino que vai ocorrer a fecundação. É lá que essa célula reprodutora tem que chegar, na tuba uterina, bem lá em cima do sistema sexual feminino, para que ocorra a fecundação e formar um novo ser. E aí, nesse Saiba Mais, falando sobre o espermatozoide aí, né? Os espermatozoides são formados pela cabeça, que é essa região aqui, onde tem o núcleo da célula. Essa região aqui, o acrossomo, tem uma enzima que vai perfurar o óvulo, o ovócito, né? Na hora da fecundação. Então, ele é formado pela cabeça. Peça intermediária, que é a cauda. Aqui, ó, tem essa peça intermediária e essa parte aqui, que é a cauda, que dá mobilidade a ele, tá? Aqui nós temos a informação genética do indivíduo, então vem do nosso pai, porque é no espermatozoide, então todas as informações genéticas, a metade, pelo menos a deles, vai vir através da célula reprodutora, do núcleo, e é somente essa parte aqui que vai penetrar no ovócito, e aí lá tem o núcleo das informações genéticas da nossa mãe, tá? A peça intermediária contém muitas mitocôndrias, que é aqui, ó, porque é responsável pela produção de energia, né? Que atuam na liberação de energia que será utilizada principalmente para ele se movimentar por meio de batimentos do flagelo, né? Ele se movimenta através do flagelo. Em uma ejaculação humana são expulsos 200 a 500 milhões de espermatozoides para garantir que pelo menos um consiga chegar até o ovócito e consiga fazer a fecundação. No interior do corpo da mulher, os espermatozoides duram em média 3 dias.
Ok? Eles ficam vivos em média 3 dias. E agora falando um pouquinho sobre o sistema genital feminino. Alguma pergunta, pessoal? Importante fazerem agora, porque eu já vou passar pro feminino, tá? Alguma pergunta? Eu não tenho nenhuma pergunta. Eu não tô conseguindo ler o chat. Se alguém tiver feito uma pergunta, por favor, leia para mim. Não? Tudo certo? Não tem nada no chat, professora. Beleza. Então vamos lá. Falando então sobre o sistema sexual da mulher, sistema genital ou sistema sexual. Tanto faz, os dois nomes estão corretos. Certo? Assim como nos homens, o sucesso reprodutivo, e aí falando, né, sobre a reprodução, que a gente está estudando biológico, e lembrando, o sexo não é só para reprodução, né? O sexo também é fonte de prazer, tá? Mas a gente vai falar sobre isso quando entrar em sexualidade. Hoje é só a parte bem reprodutiva, bem função reprodutiva e biológica, tá? Mas não é só para isso que serve, né? Não é só prazer fazer filhinho, né? Todo mundo sabe disso. Então, falando assim um pouquinho, então, assim, né, para garantir o sucesso, né, adequado do sistema, o sucesso do funcionamento adequado do sistema genital, depende também da ação de hormônios, como também nos homens acontece a função dos hormônios, né? Então, os hormônios produzidos pelo sistema sexual aí da mulher, pelos os ovários, né, são a progesterona e o estrogênio. A progesterona, o hormônio que a gente pode chamar o hormônio da gravidez, que vai preparar o organismo feminino para uma possível gravidez, e o estrogênio, que é responsável pelas características sexuais secundárias, né? Os dois hormônios são produzidos nos ovários. A progesterona, como eu falei, prepara o útero para receber um novo ser, né? Para preparar ele para receber um embrião ali. E o estrogênio vai fazer as características nossas femininas secundárias, né? Como acúmulo de gordura na região, nas áreas do quadril e as pernas, desenvolvimento dos seios, né? O surgimento de pelos nas axilas e na região pubiana, né? Que é aquela ali bem na frente, ali onde tem o osso do pubis. E falando então sobre os órgãos, especificamente os órgãos femininos, e que está em azul, lembrando, não faz parte do sistema sexual, mas está aqui para a gente poder se localizar o que é uma coisa, o que é outra, certo? Então, bexiga urinária não faz parte, uretra não faz parte, no homem ela faz, na mulher não tem função nenhuma a uretra, e o ânus também não faz parte, mas está aqui só para a gente se situar. Falando sobre o pudendo feminino, também já é conhecido como vulva, o pudendo feminino, corresponde ao conjunto de órgãos genitais externo, é a parte do sistema sexual externo, isso aqui. Clitóris, lábio maior, lábio menor e a entrada da vagina. Essa parte aqui é o pudendo feminino, certo? O orifício da vagina, no caso, não a vagina, porque a vagina já seria interna, né? A vagina é isso aqui, ó, tá? Isso aqui é a parte externa que a gente tá falando, é aqui os pelos pubianos. Então, ele também é formado por lábios maiores, lábios menores, clitóris. O clitóris, ele fica bem aqui, gente, ó. Isso aqui, tá? Esse aqui, ó. Ele fica, ó, pode ver que a uretra fica, ó, ali, aqui, e o clitóris fica acima da uretra, tá? Ó, aqui tá a uretra, sai a urina, não tem nada a ver com o sistema reprodutor. A vagina tá aqui, ó. Aqui tá mostrando a vagina, ó. Esse aqui, tá? Aqui a vagina, aqui a uretra, bexiga, né? Não tem nada a ver com o sistema reprodutor. E aqui a parte externa, lábio menor, lábio maior e o clitóris, ele fica bem aqui, ó, tá? O clitóris, tem gente que fala clítoris, mas ele tem acento no O, então clitóris, né? O correto seria clitóris, não clítoris, tá? Esse órgão, ele tem uma pequena saliência arredondada encontrada na junção superior dos pequenos lábios. Nessa região também é um outro orifício, que é a uretra, né? Como eu falei. Ele tem, esse órgão aqui é o órgão do prazer feminino, tá? Ele tem os mesmos tecidos que é feito lá, o pênis masculino, no homem, ele também tem aqui no clitóris. Quando há uma excitação sexual, é nesse órgão aqui que ele vai crescer também. Também tem excitação sexual. E é ele que vai se desenvolver um pouquinho mais, tá? Ele é mais interno do que externo, né? Diferente do pênis.
certo? A vagina é formado por um canal muscular com cerca de 8 centímetros. Aqui tá ela, como eu falei para vocês, né? Ela se estende desde o orifício vaginal, que é externo, que é aqui, até internamente. Ela é toda essa parte aqui interna, ó, certo? As paredes vaginais apresentam grande elasticidade e contratilidade, possibilitando a eliminação de sangue menstrual e a saída do bebê durante o parto normal. E também é por aqui que vai entrar o pênis durante a relação sexual. Então, o pênis vai ser introduzido aqui na vagina. E é por aqui também que vai sair o sangue da menstruação. E é por aqui também que vai sair o bebê no parto natural. Certo? Aproximadamente 2 centímetros da abertura vaginal, existe uma membrana. Então, aqui está a entrada da vagina. Existe uma membrana aqui, ó, chamada de ímen. Essa membrana, ela tem função de proteger a entrada da vagina, tá? E ele apresenta um orifício central para a saída do fluxo menstrual, né? Normalmente, na primeira relação sexual, acontece o rompimento do ímen, mas algumas mulheres não há o rompimento do ímen, porque esse ímen, às vezes, é elástico, então ele se abre, o pênis entra, e quando o pênis sai, ele se fecha novamente. Então, não tem sangramento, né? Que a maioria das pessoas pergunta, tem sangramento na primeira relação? Tem mulheres que tem mulheres que não, então não é uma regra geral, certo? Continuando então, aqui, gente, ó, tá lá, vagina, né? Aqui, ó, nós temos, deixa eu ver se eu mostro aí com os nomes para vocês se situarem aqui, tá? Aqui, ó, nessa região aqui, ó, isso aqui, ó, é o útero. Tá? Aqui é o útero, aqui já é o colo do útero, né? Ó, e aqui, ó, é a tuba uterina, ó, e aqui é o ovário, tá? Então, aqui, ó, aqui é a vagina, né? Aqui é o útero, olha só, o percurso que o espermatozoide tem que fazer, ele ejacula aqui é a parte de baixa do útero, né? O útero aqui. Aí o espermatozoide tem que passar pelo útero todo e vir até aqui, mais ou menos nessa região aqui da tuba uterina, que é onde vai acontecer a fecundação. Aqui, ó, aqui, tudo isso aqui é a tuba uterina, ó, tá? E o ovário é esse que tá bem aqui, aqui escondidinho atrás ali, tá? Aqui é o ovário. Então, o útero tem uma forma de uma pera, ó, só que invertida, né? Parte invertida da pera, com a parte menor virada para baixo. Qual se liga à vagina, ó. Aqui a pera seria o útero, né? E aqui a vagina, ó, tá? A partir da puberdade, praticamente todos os meses, o útero se prepara, se enche de sangue ali, para abrigar, de tecidos, na verdade, né? É tecido ainda, o sangue é só depois. Ele se enche de tecido, camada, isso aqui tudo é camada de tecido que ele se enche, ó. A cada mês, ele se renova, né? Quando não acontece uma gravidez, quando não há fecundação, o que acontece com isso aqui? Ele regride, ele desce na forma de menstruação e sai. Então, o que seria a menstruação? É o desprendimento dessa parede interna. Essa parede interna do útero a gente chama de endométrio, tá? Então, o endométrio, ele desce porque ele não tem nenhum ser para se implantar ali, ó, para fazer a placenta, para utilizar os materiais que tem ali para abrigar um novo ser. Quando acontece fecundação, não escama o útero e não sai a menstruação. Por isso que o primeiro sinal de não haver, que está grávida, é a ausência de menstruação, tá? Esse é o primeiro sinal. Lá nos ovários, vamos para os ovários, depois a gente lê aqui embaixo. Os ovários, gente, fica aqui, ó. É aqui que vai ser produzidos os óvulos, os ovócitos, né? O correto é ovócito secundário. Depois da fecundação é que ele é óvulo, tá? Então, aqui tá o ovário. E nessa região, a tuba uterina, ela parte do útero para os dois lados, tá? Para um lado e para o outro, porque são 2 ovários que a gente tem, assim como os homens têm 2 testículos, nós também temos 2 ovários. E aí, a fecundação ocorre mais ou menos nessa altura aqui da tuba uterina, o ovócito fica esperando ali para que ocorra a fecundação, tá? Caso não aconteça, acontece o que eu falei, escamação, né? Então, os ovários, então, são produzidos
os hormônios, né? Como eu falei, as células reprodutivas femininas, os ovócitos, né? Até sofrer a maturação e ser liberado, o ovócito fica retido no ovário, dentro de um agregado de células chamado folículo ovariano. Aproximadamente a cada mês, o ovócito é liberado de um dos ovários, processo conhecido como ovulação. Então, ovulação é a liberação do óvulo ali, né? Pelos ovários, certo? Cada ovário comunica-se com o útero por um canal chamado tubo uterina, que eu mostrei ali na imagem. Voltando lá, tubo uterina, aqui, ó. Tá, isso aqui tudo é tubo uterina, ó. E ali o branquinho é o ovário. Continuando então, né? Ali onde fala usualmente, denomina-se a célula liberada pelas mulheres durante a ovulação, a palavra... Usa-se óvulo, usualmente, tá? É o senso coloquial, né? Mas o termo correto é ovócito secundário, já que ainda não completou o seu desenvolvimento. Após a fecundação pelo espermatozoide, ocorre, aí nesse caso sim, ocorre a etapa que vai originar o óvulo. Então, o óvulo é somente depois da fecundação. Então, quando está sendo liberado, ele está liberando o ovócito. E o ciclo menstrual, gente? Vou falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Como a gente já falou ali, o ciclo menstrual, ele ocorre a cada mês por conta daquela liberação do endométrio, da parede interna do útero que se desprende. E muitas vezes uma das perguntas que as meninas sempre fazem é por que da cólica menstrual? É justamente porque está acontecendo um desprendimento de tecido do útero. E para algumas mulheres esse desprendimento causa uma dor. Não são todas, algumas... E alguns endométrios crescem milímetros a mais do que outros também. E por isso o sangramento também é maior para algumas do que para outras, certo? Por isso que existe essas diferenças. Como eu falei antes, cada organismo é um organismo. Então, cada organismo vai responder de uma forma diferente, tá? Tem mulheres que têm sangramento excessivo, tem mais, tem outras que têm menos, tem outras que têm pouco, tem outras que têm cólica, tem outras que não têm. Isso vai depender de cada corpo. E o que é correto nas primeiras, geralmente quando chega na maturidade, a gente acompanhar o nosso desenvolvimento sexual, o importante é sempre. Mas quando chega nessa faixa etária, é importante procurar se... Porque a primeira menstruação, normalmente, elas vêm bem desreguladas, as primeiras menstruações, né? Vem totalmente desregulada. Então, é importante que a gente esteja o quê? Ciente, né? E procurar um médico. O médico sempre vai ajudar a falar com a mãe, procurar um médico, né? E o médico ginecologista, ele vai ajudar aí né? Saber por que que ela tá desregulada, vamos tentar regular, né? Tá muito ciclo, tá com cólica, ele vai saber tratar os problemas de cada um individualmente, tá certo? Então, o ciclo menstrual inicia com a primeira menstruação. Ele é regulado por hormônios. Os hormônios é o FSH, hormônio do folículo estimulante. Como a gente viu, vocês têm, inclusive, foi estudado lá na página 10 da apostila, tá? O hipotálamo libera lá, estimula a hipófise a liberar esses dois hormônios. Então, esses dois hormônios aí, o FSH e o LH, o hormônio luteinizante, são produzidos lá pela hipófise, tá? E pelos hormônios estrogênio e progesterona são produzidos pelos ovários. Então, progesterona e estrogênio pelos ovários e esse FSH e o LH pela hipófise. Um ciclo dura em média 28 dias. Ah, mas tem mulheres que duram menos, tem mulheres que também duram mais. Cada corpo é um corpo diferente. A média das mulheres, a maioria das mulheres, tem um ciclo menstrual de 28 em 28 dias, certo? Ocorre por volta do 10º. Então, assim, ó, quando que eu vou saber que o ovócito está sendo liberado? Aqui tá mostrando, ó, uma tabela pra gente entender. Primeiro dia do ciclo, começou a menstruação. Eu conto como primeiro dia do ciclo menstrual. Então, primeiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ela menstruou 5 dias, mas esse é o primeiro dia do ciclo. Desde esse aqui até o 14º dia por aí, ó, vai ocorrer a ovulação. Ó, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse dia 14
14 aqui, se a mulher menstruou no dia 1º desse mês, ela vai estar liberando o ovócito lá do ovário. E ela vai estar no dia mais propício, se ela quiser engravidar, esse dia é o certo para ela ter uma relação sexual sem o uso de preservativo, sem nada para ela engravidar. Agora, se ela não quer engravidar, tem que evitar. Lembra quando eu falei que os espermatozoides podem durar em média de 2 a 3 dias no organismo feminino? Olha aqui o perigo. 3 dias antes e 3 dias depois, 3 dias antes e 3 dias depois, aqui botaram 2, mas o mais correto é 3 dias antes e 3 dias depois. Eu considero esse período aqui crítico, que eu posso engravidar, certo? Então, é importante ou usar preservativo nesse dia, ou tomar um anticoncepcional, depende de cada organismo. Então, esse a gente chama de dias férteis, é a probabilidade maior de engravidar. Quanto mais se afastar do 14º dia, que é quando ela está ovulando, quando o ovócito está pronto para ser fecundado, menos chance ela tem. Quanto mais se aproximar do dia 14, mais chance ela tem de engravidar, porque esse dia aqui ele vai estar propício para isso, tá? Então a gente chama esse período de período fértil. Os outros dias, ela não tem perigo de engravidar, a não ser... Lembrando, isso se a mulher tiver um ciclo menstrual regular, tá? Se ela menstruar de 28 em 28 dias. E aí as meninas geralmente me perguntam nas aulas, professora, como que eu sei que o meu ciclo é de 28, de 30 ou menos? Eu tenho que fazer uma anotação. Eu tenho que pegar uma agenda e anotar. Pelo menos uns 5 meses eu ficar fazendo a média de todos esses 5 meses para saber se o meu ciclo é de 28, de 22 ou de 30 dias, certo? Tem que fazer um controle no calendário para saber quando que você vai menstruar novamente, certo? O ciclo reprodutivo varia entre as mulheres, principalmente nos primeiros anos. Por isso a importância de ter, né, se está tendo relação sexual, a mulher, e está na juventude, vamos dizer assim, ter um acompanhamento médico aí, né, e usar algum tipo de método que evite, um método contraceptivo que a gente vai estudar ainda mais pra frente, tá? Então, as mulheres com ciclos irregulares, a ovulação não corresponde exatamente ao 14º dia. Então, não é uma regra geral, como eu falei pra vocês. O período de ovulação, a maior produção de estrogênio e o hormônio luteinizante, quando a mulher está ovulando. O nível elevado da progesterona mantém o endométrio íntegro, ele não cai, não desprende, né? Preparado para uma possível gravidez, porque é lá no endométrio que vai se implantar o embrião. Na ausência da fecundação, a produção da progesterona cai. Então não teve fecundação, aí a progesterona cai para níveis muito baixos. E é nesse momento que a menstruação se inicia, provocada pelo súbito declínio. É normal que haja variação da duração do sangramento, que pode durar de 3 a 7 dias. A nova menstruação marca o início de um novo ciclo repetindo o processo. Então, cada menstruação que desce é um novo ciclo que inicia. As ovulações ocorrem periodicamente até os 50 anos aproximadamente. Algumas mulheres podem ter uma menopausa, que é a última fase, né? E que essa fase é no caso que a mulher acaba perdendo a sua fertilidade, né? A sua fertilidade vai diminuindo até ela não poder mais gerar nenhum filho. E também ela não menstrua mais, tá? São os sinais aí da menopausa. A menarca é a primeira e a menopausa são as últimas menstruações que ela tem. E aí começa um ciclo irregular. Tanto no início quanto no final, existe irregularidade no ciclo. E ali mostrando os níveis aqui de hormônios que a mulher tem nessa fase, né? Tá? Então, mostrando ali, né, o declínio até ela menstruar. Saiba mais. O período que antecede o início da menstruação, no qual a queda de concentração do estrogênio e progesterona, além da oscilação nos níveis de outros hormônios, muitas mulheres sentem um conjunto de sintomas conhecidos como tensão pré-menstrual, a conhecida e famosa TPM. Elas podem ter irritabilidade, dores nas mamas, dores de cabeça, crises de choro sem motivo aparente, agressividade, compulsão por determinados alimentos, chocolate, doces em geral. Tá? É uma fase mudança hormonal que tem a ver com efeitos biológicos aí, né? Comportamentais também. Depois da primeira menstruação, toda menina deve anotar quantos dias há
de sangramento e em quais dias iniciou a nova menstruação. Né? Esse controle é muito importante para entender o ciclo menstrual, como eu falei, anotação, anotar na agenda, além de ser uma importante informação para o médico ginecologista, né? A mudança hormonal pode acarretar o surgimento de corrimentos vaginais, corrimentos com cheiro ou cor ou texturas anormais. Devem ser investigados pelo médico, tá? Isso não é normal, o corrimento não é normal. E, pois, podem indicar infecção. Né? Durante o período menstrual, a higiene pessoal é também muito importante, como eu falei nos meninos aqui, nas meninas também. Nesse caso, não só no período menstrual, sempre, né? Mas é mais intenso agora quando a mulher está no período menstrual. Nesse caso, além do banho diário, recomenda-se o uso de absorvente, no qual deve ser trocado, em média, a cada 3 horas. Pessoal, essa parte da nossa aula, para nossa avaliação, vai ficar até aqui. A parte de parto, fecundação, gestação é o próximo conteúdo a ser estudado.